Olá, meus amados, queridos irmãos, meus amigos, muito bom dia para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida de maneira abundante. Eu quero então saudá-lo e eu quero, junto com você, compartilhar mais uma vez a palavra de Deus que é inerrante, infalível, inspirada, divina, palavra de Deus que é absoluta na nossa vida, palavra de Deus que é a nossa única regra de fé e de prática. Então, estamos juntos caminhando aqui nos Salmos, na oração dos Salmos, e assim vamos seguindo. São lições importantes para a nossa vida. E hoje, a nossa porção diária da palavra se encontra no Salmo 42. E aqui, a palavra de Deus, do verso 8 até o verso 11, diz: Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunta a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Porque você está abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Aqui está um salmo muito importante para nós, é um salmo dos filhos de Corá. Podemos encontrar lições que são diretamente relacionadas conosco, porque eles estão transmitindo, através do salmo, aquilo que era a realidade do coração, a experiência humana, um coração completamente aberto diante do Senhor, não é? Então, apresentando toda a sua realidade de sofrimento, tristeza, não é? E a mesma realidade de desespero. E aqui não é por conta de questões financeiras, não é por conta de questão de saúde, não é por conta de uma situação, de algum problema nessa direção, mas ele está questionando, ele está sofrendo, porque ele está distante do templo. Os filhos de Corá, eles eram responsáveis, como levitas, né, de estarem relacionados com a adoração, com o louvor, né, com o culto, e agora eles estão longe do templo. Talvez por serem ali diretamente ligados a Davi expulso de Jerusalém, e eles também foram juntos com Davi. E agora eles estão numa região longe do templo, estão distante, numa terra estranha, numa terra longínqua, e agora eles estão vivendo uma situação de sofrimento. Está longe do templo, está longe do culto, está longe do louvor, está longe da realidade para a qual eles haviam sido chamados. E então, essa realidade estava produzindo as inquietações da alma. Estavam sofrendo muito por conta disso. E eles declaram: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E ele vai apresentar pelo salmo a realidade da lembrança de quando ia à casa de Deus, cantava louvores, que conduzia a procissão, ou seja, aquela realidade do ajuntamento do povo de Deus, podendo cantar louvores, celebrando ao Senhor, e agora ele está impedido de fazer isso. Em meio ao sofrimento, ele lembra da misericórdia do Senhor, um atributo tão importante para nós. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E ele diz no Salmo que ele lembra da misericórdia do Senhor durante o dia, e então ele se alimenta dessa misericórdia. Mas ele também, à noite, ele tem o cântico ao Senhor, ele exalta o Senhor, e aqui ele diz: e de noite está comigo o seu cântico. Veja bem, o cântico de louvor, mas o cântico da confiança, o cântico que demonstra fé inabalável em Deus, mesmo passando pelas lutas, mesmo enfrentando as dificuldades, mesmo tendo sido expulsos, afastados ali do templo, mas ele declara uma oração ao Deus da minha vida. Olha que declaração do salmista. Embora as dificuldades chegassem para eles, ainda assim o salmista está dizendo: é o meu Deus, é o meu Deus, é uma oração ao meu Deus. Quantas pessoas que ficam tremendamente frustradas
com alguma derrota, algum fracasso, algum prejuízo, alguma situação desconfortável, e de repente não quer mais saber de Deus, vira as costas para Deus, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais orar, não quer mais buscar o Senhor, não quer mais cantar, não quer mais testemunhar, e quer viver uma vida, e abandona Deus, vai viver a própria vida, uma vida de pecado, de sofrimento, distanciamento do Senhor. Então, o salmista, mesmo com todas as situações difíceis que estavam passando, ainda assim ele diz, uma oração ao meu Deus. Como é importante eu e você aprendermos isso aqui nesta manhã, neste dia. E ele continua, ele vai demonstrar para nós a realidade das suas perguntas, seus questionamentos. Mesmo sendo um servo de Deus, mesmo sendo um grupo de levitas dedicados ao Senhor, mesmo sendo alguém que tinha intimidade com Deus, mas ainda assim ele tem questionamentos, dúvidas também, assim como nós, eu e você também temos. E ele vai dizer, por que se esqueceste de mim, ó Deus? Os meus adversários estão me insultando. Veja como que ele está sofrendo por conta do escárnio das pessoas à sua volta, da zombaria. E aquelas pessoas estão dizendo assim, onde está o seu Deus? Não é isso que acontece conosco? No meio das lutas, dos problemas, das dificuldades, da enfermidade. E alguém fala, mas você não é servo de Deus? Você não vive com o Senhor? Você não crê na Bíblia? Você não crê na palavra? Por que você está passando por tudo isso? Onde está o seu Deus? E aí o salmista, na verdade, diante de todos esses insultos, mas ele vai declarar, e ele vai dizer que ele está confiante no Senhor. Porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Ou seja, minha alma fica em paz. Minha alma se fortaleça. Minha alma volte-se para Deus. E então ele vai dizer, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e o meu Deus. O salmista termina com uma declaração de confiança, uma declaração de esperança, uma declaração de convicção e de certeza. Espera, calma, minha alma. Nós vamos voltar. Nós vamos celebrar o Senhor novamente. Nós vamos à casa do Senhor. Nós vamos ao templo novamente. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Nós vamos continuar, nós vamos prosseguir, nós vamos avançar. Então, as dificuldades podem, muitas vezes, demonstrar para nós que elas estão e são para sempre. Mas aí nós podemos entender que elas têm tempo, duração, terminam. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o salmista está dizendo, minha alma, espere, porque a alegria voltará. A celebração voltará. As festividades voltarão. Então, espere em Deus. Que você, nesta manhã, nesse dia, em meio a tudo quanto você esteja vivendo, continue firme no Senhor. Espere em Deus, confie em Deus, creia em Deus. E que você tenha sempre a certeza de que a alegria do Senhor, ela sempre vai estar conosco. Mesmo em meio às circunstâncias mais complicadas, o Senhor está conosco. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai bendito, Deus eterno, poderoso, nós somos gratos pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor nos ajuda, porque o Senhor muda a nossa realidade, porque o Senhor nos preenche, ó Deus, porque o Senhor supre a nossa alma, porque o Senhor nos dá alívio, refrigério, alento, porque o Senhor cuida de nós. E, ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra de hoje. Que o Senhor nos ajude, Deus, a seguirmos firmes, confiantes, e, ó Deus, estarmos sempre, ó Deus, com a esperança renovada pela ação do Teu Espírito Santo. Abençoa, Deus, o Teu povo, a Tua igreja. Seja conosco nesse dia. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém.
Dia de paz para você. Até amanhã, se Deus permitir. Um grande abraço.